gente prestar atenção. A aula de hoje vamos falar sobre a Bíblia, a Escritura Sagrada, que é compartilhada tanto por judeus quanto por cristãos e em parte também por muçulmanos, islâmicos. E essas são as chamadas religiões abraâmicas. Por que abraâmicas? Vem de Abraão, aquele que Deus teria conversado com ele, dito para ele sair de sua terra natal e para que ele fosse para a terra prometida, uma terra que jorraria leite e mel, e onde Abraão poderia ter uma descendência tão numerosa ou mais numerosa que as estrelas do céu. Lembrando que nessa época Abraão não tinha filhos, a esposa dele era estéril, ele estava com 90 anos de idade. Depois ele acaba tendo Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó rouba a primogenitura do irmão. Depois Jacó muda de nome, vira Israel, tem 12 filhos. Esses 12 filhos, 11 se voltam contra o mais novo, vendem ele como escravo para o Egito. Quem foi vendido como escravo para o Egito? Foi a novela dele recentemente, José do Egito. Então a Bíblia vai falar que só há um Deus e não há nenhum outro. Mas isso foi um processo. Por mais que seja uma religião monoteísta, o judaísmo, o cristianismo e também o islamismo, o início desse monoteísmo não foi muito bem monoteísmo. Porque eles viviam num contexto onde todos os povos eram politeístas. O que significa isso, politeístas? Tem vários deuses. E monoteísta? Um único Deus. Então eles acreditavam, geralmente, ou segundo os estudiosos, eles acreditavam que o Deus deles era maior do que os outros deuses. Com o tempo que eles passaram a pensar, a desenvolver a tese de que não há nenhum outro Deus além do Deus de Israel. Até então era um Deus específico de um povo, como era muito comum naquela época. Todos os povos acreditavam em vários deuses, mas geralmente cada povo tinha o seu Deus específico, seu Deus especial, aquele que eles escolhiam para ser o seu protetor, uma espécie de padroeiro. Então, começa lá no livro do Deuteronômio, na verdade começa desde o livro do Gênesis, essa prática, essa crença num único Deus ou num Deus específico do povo de Israel, sem, no entanto, dizer explicitamente ou deixar claro que os outros deuses não existiam, mas que havia um Deus, esse Deus, que é o Deus Jeová ou Javé, que era maior do que todos os outros deuses. Explicitamente na Bíblia só vai aparecer a formulação de que só há um Deus e todos os outros não são deuses, não passam de ilusão. Vai ser lá no livro de Isaías, no segundo Isaías, no capítulo 44, no Deutero Isaías. Ali fica explícito que não há nenhum outro Deus além do Deus do povo de Israel, do povo judeu. Então, o monoteísmo foi um processo, um desenvolvimento histórico. No primeiro momento, nem aqueles que eram os autores da Bíblia e aqueles que estavam envolvidos no processo histórico acreditavam que só havia um Deus. Pode ser que haviam outros. Inclusive Deus, várias passagens do Antigo Testamento, mostra Deus ali com outros seres celestes, geralmente anjos, que tem inclusive Deus conversava e pedia até conselhos. Então isso foi desenvolvendo desde o século XIV até o século VI a.C., que é quando finalmente o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, formula a tese de que só há um Deus e nenhum outro. Até então havia o Deus deles e o Deus dos outros. Os deuses dos outros eram ídolos, o deles que era um Deus específico. Isso começa lá desde Moisés, na verdade desde Abraão, bem antes, e só com o segundo Isaías, que é a formulação de um único Deus monoteísta, como nós pensamos e entendemos hoje, passou a ser desenvolvido. Então, no primeiro momento era só um Deus supremo, um Deus que estava acima de todos os outros deuses. O Gideão, por exemplo, seus homens destruíram o altar de Baal na casa do seu pai, como descrito no livro dos Juízes, capítulo 6. Então, adorar qualquer outro Deus foi proibido nos 10 mandamentos. Vocês lembram qual eram os 10 mandamentos? Quem sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar para Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a honestidade. Você sabe o que é não pecar contra a honestidade?
não pecar com castidade, é não cometer adultério, não fazer sexo